Capítulo 4. Jeová disse então a Moisés e a Arão: Deve-se fazer um censo dos filhos de Coate dentre os filhos de Levi, segundo as suas famílias e segundo as suas casas paternas, de todos os de 30 a 50 anos de idade que fazem parte do grupo designado para trabalhar na tenda de reunião. Este é o serviço dos filhos de Coate na tenda de reunião. É algo santíssimo. Quando o acampamento estiver para partir, Arão e seus filhos entrarão, tirarão a cortina de separação e cobrirão a arca do testemunho com ela. Colocarão sobre ela uma cobertura de pele de foca, estenderão por cima um pano azul e colocarão nela os varais para carregá-la. Eles também estenderão um pano azul sobre a mesa dos pães da proposição e colocarão sobre ela os pratos, as taças, as tigelas e as jarras das ofertas de bebida. Os pães que são oferecidos regularmente devem permanecer sobre ela. Estenderão sobre eles um pano escarlate, colocarão sobre a mesa uma cobertura de pele de foca e colocarão nela os varais para carregá-la. Depois pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro usado para iluminação, e também as lâmpadas, os apagadores, os cinzeiros e todos os recipientes de óleo usados para mantê-lo aceso. Embrulharão o candelabro e todos os seus utensílios numa cobertura de pele de foca e o colocarão numa barra para ser carregado. E estenderão um pano azul sobre o altar de ouro, colocarão sobre ele uma cobertura de pele de foca e colocarão nele os varais para carregá-lo. Então pegarão todos os utensílios que usam regularmente ao servir no lugar santo e os colocarão num pano azul. Colocarão sobre eles uma cobertura de pele de foca e os colocarão numa barra para serem carregados. Eles devem retirar as cinzas do altar e estender sobre ele um pano de lã roxa. Colocarão sobre ele todos os utensílios que usam ao servir junto ao altar: os braseiros, os garfos, as pás e as tigelas, todos os utensílios do altar. E devem estender sobre ele uma cobertura de pele de foca e colocar nele os varais para carregá-lo. Quando o acampamento estiver para partir, Arão e seus filhos terminarão de cobrir o lugar santo e todo o equipamento do lugar santo. Então os filhos de Coate entrarão para carregá-los, mas não devem tocar nas coisas do lugar santo, senão morrerão. Essa é a responsabilidade dos filhos de Coate em relação à tenda de reunião. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, é responsável por supervisionar o óleo de iluminação, o incenso perfumado, a oferta de cereais que é feita regularmente e o óleo de unção. Ele supervisiona todo o tabernáculo e tudo o que há nele, incluindo o lugar santo e seus utensílios. Jeová disse mais a Moisés e a Arão: Não deixem a tribo das famílias dos coatitas ser eliminada dentre os levitas, mas façam o seguinte para eles, para que continuem vivos e não morram por se aproximar das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um deles seu serviço, e as coisas que cada um deles carregará. Eles não devem entrar e ver as coisas sagradas nem por um instante, senão morrerão. Jeová disse então a Moisés: Deve-se fazer um censo dos filhos de Gerson, segundo as suas casas paternas e as suas famílias. Você deve registrar todos os de 30 a 50 anos de idade que fazem parte do grupo designado para servir na tenda de reunião. Isto é o que as famílias dos gersonitas estão designadas para fazer e carregar. Eles carregarão os panos do tabernáculo, a tenda de reunião, sua cobertura e a cobertura de pele de foca que há por cima dela, a cortina da entrada da tenda de reunião, os cortinados do pátio, a cortina da entrada do pátio que cerca o tabernáculo e o altar, suas cordas de fixação, todos os seus utensílios e tudo o que é usado nesse serviço. Essa é a sua designação.
Todo o serviço dos gersonitas e tudo o que eles carregarão deve ser supervisionado por Arão e seus filhos. Vocês designarão como responsabilidade deles todas essas coisas que eles carregarão. Esse é o serviço que as famílias dos gersonitas devem realizar na tenda de reunião. E suas responsabilidades estão sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, você os registrará segundo as suas famílias e segundo a sua casa paterna. Você registrará os de 30 a 50 anos de idade, todos os que fazem parte do grupo designado para servir na tenda de reunião. Isto é o que eles têm a responsabilidade de carregar como seu serviço na tenda de reunião: as armações do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, suas bases com encaixe, as colunas do pátio ao redor, suas bases com encaixe, suas estacas e suas cordas de fixação junto com todo o seu equipamento e tudo o que está relacionado com esse serviço. E vocês lhes designarão por nome o equipamento que eles têm a responsabilidade de carregar. É assim que as famílias dos filhos de Merari devem servir na tenda de reunião, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então Moisés, Arão e os maiorais da Assembleia registraram os filhos dos coatitas segundo as suas famílias e segundo a sua casa paterna, todos os de 30 a 50 anos de idade que faziam parte do grupo designado para servir na tenda de reunião. O total dos registrados segundo as suas famílias foi de 2.750. Esses foram os registrados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda de reunião. Moisés e Arão os registraram segundo a ordem de Jeová dada por meio de Moisés. Os filhos de Gerson foram registrados segundo as suas famílias e segundo a sua casa paterna, todos os de 30 a 50 anos de idade que faziam parte do grupo designado para servir na tenda de reunião. O total dos registrados segundo as suas famílias e segundo a sua casa paterna foi de 2.630. Esse foi o registro das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda de reunião. Moisés e Arão os registraram segundo a ordem de Jeová. Os filhos de Merari foram registrados segundo as suas famílias e segundo a sua casa paterna, todos os de 30 a 50 anos de idade que faziam parte do grupo designado para servir na tenda de reunião. O total dos seus registrados segundo as suas famílias foi de 3.200. Esse foi o registro das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão registraram segundo a ordem de Jeová dada por meio de Moisés. Moisés, Arão e os maiorais de Israel registraram todos esses levitas segundo as suas famílias e segundo as suas casas paternas. Eles tinham de 30 a 50 anos de idade e todos foram designados para prestar serviço e carregar as coisas relacionadas com a tenda de reunião. O total dos registrados foi de 8.580. Eles foram registrados segundo a ordem de Jeová dada por meio de Moisés, cada um segundo o seu serviço designado e o que devia carregar. Foram registrados assim como Jeová havia ordenado.